Me aprofundando, hoje sobre talentos, eu juntei aqui alguns aspectos que eu chamo aspectos chaves de um processo de talento dentro de uma empresa familiar. Primeiro aspecto, a estratégia. Mas o que é que estratégia tem a ver? Primeiro, para atrair. Eu vejo muita empresa familiar que quer atrair talento só com a condição salarial. Não tem o projeto da empresa. E onde está o projeto da empresa? No plano estratégico. Aconteceu comigo. Eu tinha o interesse que um profissional de uma empresa X viesse trabalhar na empresa nossa cliente. E o Hunter sempre dizia, ele não está aberto para seleção. E aí eu chamei o Hunter e disse, me gera um almoço com esse profissional. Gente, foi incrível. Ele me gerou um almoço com esse profissional. Quando eu montei o plano estratégico da empresa, pasme, em 30 dias, ele se tornou executivo e ficou por 7 anos como executivo nessa empresa familiar e foi um sucesso. Então, a estratégia, a empresa tem uma estratégia. Por que a estratégia também é importante? Para orientar o perfil. Uma das grandes dificuldades que eu vejo na empresa familiar é definir o perfil para orientar o hunter. E fica o hunter propondo, não, o bom do seu executivo é isso. Com o plano estratégico, você sabe, você vai precisar de um profissional mais estruturador, mais visionário. Tudo isso quem diz é quem? O planejamento estratégico. Quando você vai, eu quero trazer alguém para o financeiro, quero trazer alguém para a logística, quero trazer alguém para o comercial, e aí eu pergunto, comercial de que empresa? Quando você não tem estratégia definida, o que acontece? Você fica comprando ou trazendo um profissional do passado. Então, estratégia é um aspecto importante. E você, executivo, se tiver um processo de seleção, cuidado para não cair na armadilha de empresa que não tem um plano estratégico bem definido. Em especial, uma empresa familiar. Outra coisa importante é o processo. Mas o que é que processo tem a ver? O processo é o antes, o durante, mas o depois da sua chegada. É importante que você entenda o que chamam muito o onboard, o seu pouso. E aí eu destaco uma etapa fundamental desse processo de talento. É um bom diagnóstico. Você executivo, executiva, você empresário de empresa familiar que está recrutando alguém, não caia na armadilha da pressa. O executivo chegou, o profissional, peça a ele, dê ali 1 ou 2 semanas para ele fazer um diagnóstico. Traz esse diagnóstico para você e você alinha as expectativas. Por que isso? Porque vocês vão ver na entrevista do case o Ricardo falando por isso. O executivo ele vem com outra realidade da sua empresa. Se você não investe nessa fase de diagnóstico para ele ter uma oportunidade de conhecer e alinhar a expectativa dele com a realidade, você pode desgastar muita energia e quase sempre queima os executivos. Vocês vão ver na estatística que o Ricardo vai apresentar na hora da entrevista, que ele diz de cada 6, só 1 sobrevive. E aí, porque não tem esse processo. Falei no diagnóstico. Outro processo importante é montar um plano de entregas e de atividades para pelo menos 180 dias. Por quê? Porque normalmente os processos de avaliação de desempenho da maioria das empresas familiares é fraco. E principalmente se o cargo for estratégico. Raramente a gente encontra um processo de avaliação de desempenho muito bem montado para os cargos estratégicos. E aí o que é que você faz? Você senta com o seu diagnóstico, como eu falei antes, monta um processo de 180 dias, valida as entregas do que você quer fazer, porque isso é importante. Porque performance não é só indicadores. E se você estiver numa empresa onde a estratégia for de crescimento e transformação, muito comum agora no momento, se brincar, os projetos são mais importantes que os indicadores. Ora, você olha para o indicador, mas se você não consta os projetos, as entregas suas do projeto, vai acontecer aquela famosa frase. Chegou 120 dias, e aí os donos dizem, já está 120 dias, mas ninguém viu nada que ele fez. Olha, os indicadores ainda não chegaram. Por quê? Porque você ainda está construindo, por meio de projetos, a chegada àqueles indicadores. Outra coisa extremamente importante, poder.
Poder. E o que eu quero dizer poder? A estrutura, o design do organograma. É muito importante, se você, empresa familiar, vai recrutar, olhe bem, defina se está claro. O organograma, a estrutura de poder, ele vai mandar em quantas pessoas, ele vai estar liderando quantas pessoas, isso é fundamental. Porque chega na hora de recrutar, você não tem um número, por exemplo, para fazer a entrevista, quantas pessoas estavam abaixo de você? Quando olha, você vai botar ele 20, 30 pessoas abaixo dele e ele estava acostumado a lidar com 5, 3. Então, é importante ter essa estrutura de poder, inclusive, para definir o sistema de remuneração. Porque quando eu olho a estrutura de poder dele, eu tenho ideia que orçamento está abaixo dele. E aí eu começo a ver, olha, se esse cara conduz um orçamento de tantos milhões de reais ou R$1.000 num ano, não pode ser uma pessoa ganhando só isso. Isso ajuda muito ter essa estrutura de poder que a pessoa que vai ser contratada, que vai ficar e vai ser selecionada. E você, se for o executivo, investigue do hunting. Investigue na hora da seleção. Olha, qual é a minha área? E olhe o que tem de definições de áreas mais diversas, que todo mundo acha que é a mesma coisa. Por exemplo, um termo que está muito usado agora é central de serviço compartilhado. De cada 10 empresas que eu chego, 8 fala nisso e não sabe o que é, tá? Fez simplesmente um ajuntamento e não sabe o que é esse conceito e está lhe contratando para isso. Vamos em frente. Outra coisa muito importante é pessoas. Porque numa empresa familiar, é muito importante que se entenda. Se a estrutura de poder de quem você está trazendo vai se relacionar com o familiar da família empresária, isso é mais delicado. Esse profissional, aí eu vou falar agora na visão da empresa familiar, ele tem que ter tido uma experiência lidando. Por exemplo, aqui para a minha empresa, para o Instituto Empresarial, nós selecionamos uma Head de Business Innovation. Fantástica, está até hoje com a gente, a Aline. Mas ela tinha uma missão. A minha filha mais nova estava abaixo dela e o papel dela era treinar e formar isso. Ora, a perspectiva já muda bastante. E isso foi bastante alinhado, inclusive o motivo de nós trazermos a Aline, essa Head, é porque no grupo empresarial anterior, ela fez também essa atividade com um sucessor ou sucedido de lá. Perfeito? Então, entender pessoas é muito importante para quem está recrutando e quem vai recrutar, no caso da empresa familiar. Outra coisa muito importante é cultura. Por quê? Porque cada empresa familiar é absurdamente diferente da outra. Primeiro, agora eu vou falar na visão da empresa familiar. Se você, empresa familiar, está recrutando, não caia na armadilha, que é só pegar o executivo, a executiva, copiar, colar. Não é. A cultura da sua empresa é absurdamente diferente. E para isso, você tem que ter claramente o que são esses detalhes. Eu lembro que eu participei de uma reunião de conselho de uma empresa familiar, onde 3 executivos fantásticos, recém-contratados, não estavam com 60 dias, foram todos demitidos. Por quê? Por causa de uma postagem no Instagram. Infringiu a cultura da família. E eles fizeram alguns comentários lá, que em qualquer organização até era normal. O que faltou isso? A habilidade deles, executivos, e também da empresa, ao selecionar e recrutar, passar a cultura, o jeitão da empresa para esses executivos. E por último, um assunto extremamente importante nesse momento: inovação. Inovação. E aí, nesse momento, é fundamental, ao atrair talentos, eles terem essa visão da importância da inovação e que no ambiente de uma empresa familiar é diferente. Porque é da natureza da empresa familiar ela ser mais conservadora, mas não quer dizer que ela não seja inovadora nos processos, tá? Não quer dizer que ela tenha pouco orçamento para inovação, não é isso não. Então, talento, tenha cuidado com isso. E você, empresa familiar, que está recrutando, comece a perguntar para isso.
Pergunte se aquele executivo implantou algum projeto de inovação. Detalhe, peça a ele para contar a história. Veja se ele vai poder contaminar os demais com projetos com essa característica da inovação. Então, fiz aqui uma rápida, a perspectiva, numa visão de um especialista sobre empresa familiar, desses 6 aspectos que eu chamo aspectos críticos para atrair, selecionar, recrutar e reter um talento na empresa familiar.